Olá, bem-vindo ao canal Marcos Horácio. Estamos aqui falando de Barroco. O Barroco ele tem um contexto histórico específico. Ele aparece no final do século XVI, logo após a arte renascentista. Por que será? O que está acontecendo na época que faz com que o Barroco tenha que se transformar, ele tenha que virar uma outra coisa? Lembrando, as pessoas da época não chamavam o Barroco de Barroco. Não é isso? Isso é uma leitura nossa contemporânea sobre aqueles homens lá. Quando a gente pensa, quem são esses homens desse período? A gente está falando de 1500, o que a arte ocidental está vivendo? Um mundo renascentista. A crença de que o ser humano é capaz de conhecer, de pintar, de esculpir e principalmente entender como Deus construiu o mundo. E como esse Deus construiu o mundo? De maneira científica. Ele construiu com esquadro, com régua, com compasso, com tudo isso. O que um homem renascentista ele procura? Exatamente a perfeição de Deus. Esse Deus não é aquele Deus do juízo final, aquele Deus que quer te condenar, que está muito preocupado com as suas más ações. Ele é um Deus inteligente, ele é um Deus cientista, ele é um homem interessante. É como se você tivesse vontade de perguntar para ele assim: me conte como você construiu tudo. Me mostre as regras matemáticas que fez com que você fizesse esse mundo todo. É isso que o Da Vinci pensa, é isso que o Rafael pensa, é isso que o Michelangelo pensa e todos aqueles outros lá. E claro que tem que pensar, nós estamos falando de um mundo, é o início do capitalismo. No capitalismo é quando a gente começa a ganhar dinheiro, é quando a gente começa a aprender a lidar com dinheiro. Quando a gente aprende a lidar com dinheiro, nos dá essa sensação que nós somos senhores de si. Então essa coisa, desse humanismo que nasce nesse período, que a gente pode encontrar muito no Shakespeare, fazendo a discussão política, dessa política que é feita por homens, e não tem essa coisa divina, é o homem que faz. É você pensar no Maquiavel, escrever no Príncipe, mostrando exatamente como funcionam os bastidores da política. Esse homem que sabe que faz política, esse homem que sabe lidar com dinheiro, que vai chegar nas outras partes do mundo. Os descobrimentos vêm muito por conta disso. Desse homem, um afã dessa busca por riqueza, que se associa ao rei, e que vai fretar grandes navios, vai contratar gente, vai desbravar os mares e que exatamente vai ter essa força, esse otimismo que é viver nesse período. E o bom desse período é conhecer de tudo um pouco, sobre as plantas, sobre os astros, sobre o mundo religioso. Esse homem não é ateu, ele está no momento mais humanista, ele está no momento mais antropocentrista, vamos pensar assim, mas Deus está aí. Deus é esse homem muito interessante. A gente nesse momento se descobre que a Terra é redonda, se tem certeza disso. O Galileu está discutindo a questão da rotação da Terra, das manchas no Sol. Você tem Kepler discutindo a questão das elipses, das órbitas dos planetas. Então nós estamos cheios de vontade. É isso que possibilita ter esse olhar fotográfico sobre o mundo. É o Da Vinci pintar a Mona Lisa, vamos pensar assim. É a precisão de um Rafael com um pincel. Mas é claro que tamanha preciosidade, tamanha perfeição, chega uma hora que ela se cansa. Dá para imaginar o que será de um artista pós-renascimento? Será que o que ele fizer de concreto, se o que ele fizer que for perfeito, no mínimo ele está copiando esses caras. No mínimo ele vai estar copiando esses homens. Então a arte ela entra numa cilada, Ela vai ficar nessa perfeição eternamente. O que resta para o artista a partir daí? A gente vai ver que a arte já no final do século XVI, já com o próprio Michelangelo, ela começa a se deformar, porque a forma já atingiu o seu topo com os renascentistas. Agora o que resta para a arte é a deformação. E o que está acontecendo nesse mesmo momento? Se nós estamos falando de pessoas que estão ganhando dinheiro, nós estamos falando de uma classe social nova que aparece, que é a burguesia, que começa a concorrer com a monarquia.
E esse rei, ao mesmo tempo que precisa dessas pessoas, é o mesmo rei que fica muito assustado com a ascensão de poder delas, né? E nesse grau de otimismo todo e nessa crença que o ser humano é capaz de pensar sobre tudo, né? E de pensar sobre as coisas, né? Esse retorno à cultura greco-romana, só nesse momento para existir Martinho Lutero para olhar para a igreja em Roma e dizer que tem muita coisa ali que ele não concorda. E acontece a reforma protestante. Então nós estamos num momento que vem com muita força, de otimismo e de força do ser humano, e esse mesmo momento vai causar um susto muito grande para esse mesmo ser humano. Então a arte atingiu o auge da sua perfeição, o que resta para essa arte é a deformação, é o exagero. Esse rei se vê acuado por essa classe social diferente que chegou e vai disputar poder com ele. Qual é a maneira que ele vai fazer, que ele vai ter para deixar essa classe no seu devido lugar? É o exagero das roupas, é o exagero da riqueza. Então por isso é que essa arte dita barroca que nasce agora da deformação cai muito bem ao poder da monarquia e também para a Igreja Católica, que está muito assustada com a questão do protestantismo. Então, na hora dela rebater tudo aquilo que o Martinho Lutero contestou da igreja, qual a coisa que seria mais interessante, qual o melhor estilo, qual a melhor maneira dela fazer isso? Com essa nova arte que aparece agora, deformada, exagerada e que vai poder ser pedagógica aos olhos da igreja. Sejam bem-vindos. Se você está gostando, não esqueça de deixar o seu like, de colocar o seu joinha. Não esqueça de fazer os seus comentários ou as suas questões para a gente poder discutir aqui. E, antes de tudo, assine o nosso canal. Até o próximo episódio.